Olá, olá, que bom, estamos aqui para mais uma reunião do Ser Saudável, Viver Sem Adoecer. É um privilégio para mim, motivo de muita alegria, esse encontro que temos cada semana. Falar sobre saúde, essa condição tão apaixonante para nós, que nós tanto desejamos. Então, é sempre uma alegria, e eu digo realmente, é um privilégio ter a companhia de vocês e poder conversar esse assunto de tanta importância. E hoje não é diferente, um assunto que tem uma influência marcante na vida, na saúde, e desta vez eu quis falar sobre a saúde da criança. Alguma coisa do interesse da saúde da criança, eu como pediatra, com quase 50 anos de vida profissional, realmente entusiasmado com as orientações, com a vivência da pediatria, e quero aproveitar essa experiência para transmitir para vocês. E o assunto de hoje é 5 passos para seu filho comer alimentos saudáveis. Eu tenho referido muito para vocês a importância da alimentação. E a importância da alimentação, ela é muito especial na vida da criança. Porque a alimentação, se ela é fundamental para o adulto, para a criança, então, é muito mais. Porque é o alimento que confere a matéria-prima, os nutrientes, para promover na criança o seu crescimento e o seu desenvolvimento. O que diferencia a criança do adulto é o fato da criança ser um ser em crescimento e desenvolvimento. Isso diferencia do adulto. E esse crescimento, o aumento dos órgãos, né, de massa, de volume, de peso, se dá através da incorporação da matéria-prima fornecida pelos alimentos. Então, vejam que realmente, quando se trata da criança, a alimentação tem uma importância muito maior, porque vai constituir o corpo dessa criança, os órgãos, né, os tecidos todos que estão em permanente crescimento. Assim, merece muito a nossa atenção, né? Além de crescimento e desenvolvimento, a alimentação para a criança vai importar na sua saúde, no seu desenvolvimento físico, mental, no seu comportamento, na sua sociabilidade, na afetividade, no humor, na capacidade de aprendizado, na memória. Realmente, a alimentação é um recurso que proporciona todas essas possibilidades para todos, mas especialmente para a criança. Assim, então, é importante que nós nos empenhemos e estejamos atentos, especialmente os pais, com relação à alimentação dos filhos. Então, evitar uma realidade de criança que vive adoecendo. Isso, infelizmente, é muito comum. A criança vive adoecendo, tomando muitos medicamentos. E vejam, é triste ver que isso acontece por erros de alimentação. A grande maioria das doenças acontece por erro de alimentação. E vejam o que é pior, a alimentação proporcionada pelos pais. A alimentação colocada à mesa, disponibilizada, entregue, dada e incentivada para as crianças pelos próprios pais, pelos familiares, especialmente por avós. Então, diante de uma criança que adoece com frequência, os pais precisam se perguntar onde estamos errando. E identificar os costumes que possam estar promovendo essas doenças que vocês já aprenderam que não acontecem por acaso, porque as doenças elas são frutos, principalmente, dos hábitos de vida. Identificar, então, esses costumes errados que não estão em harmonia com a saúde. Então, é preciso entender e considerar a gravidade de uma alimentação descuidada, de uma alimentação não saudável, a gravidade de viciar os filhos em comer produtos alimentícios, que nós chamamos até de produtos, não chamamos nem de alimentos, são produtos alimentícios, mas que não são saudáveis, são prejudiciais, e que muito provavelmente serão incorporados nos hábitos dessas crianças, dos jovens e no adulto de amanhã.
e que serão, inclusive, difíceis de serem abandonados. Então, essa live é um convite para a reflexão dos pais, dos avós, dos familiares, educadores, e, na verdade, de todos que influenciam, que intervêm no processo da alimentação da criança, para que entendam e assumam suas responsabilidades. Porque é exatamente assim, é a responsabilidade do que está proporcionando para a alimentação da criança. E que essa responsabilidade seja baseada nas seguintes premissas. Primeiro, a saúde é fruto dos hábitos de vida. Esse aprendizado tão simples, que eu tanto repito, eu tenho uma fé de que ele esteja já consolidado na sua mente. A saúde é fruto dos hábitos de vida. Podemos dizer que quase que exclusivamente. Outros fatores são menos importantes. A segunda premissa é a alimentação é o hábito mais determinante da saúde. Então, dentro dos hábitos de vida, a alimentação é o que mais influencia a saúde que teremos ou as doenças que teremos. A terceira premissa, as doenças não ocorrem, portanto, por acaso. Por trás de uma criança que adoece, existem erros de alimentação provocados pelos adultos e que devem ser, claro, corrigidos. Assim, entendo, eu não quero acusar, não quero complicar a vida de vocês, apenas ensinar. Então, receba essas informações, na verdade, como um privilégio. Você está tendo acesso a esse conhecimento. É claro que às vezes incomoda um pouco saber que a doença da criança não acontece por acaso, não é fruto de influências externas da mudança do tempo. Essas coisas podem funcionar como um desencadeante, mas na base, o que mais determina, que faz com que a doença aconteça, é o estado nutricional, é a alimentação que a criança tem no seu dia a dia, proporcionada pelos pais. Então, quando eu me proponho falar sobre um assunto desse, eu fico muito ansioso, desejoso de que os pais, os adultos, os avós, os familiares tenham o alcance da importância do que é determinar a alimentação dos filhos. Então, não é uma coisa que pode ser feita de qualquer jeito, que pode se deixar levar pelo que a maioria faz, pelo que a publicidade mostra, pelo que está nas prateleiras do supermercado, pelo que é gostoso, que infelizmente é o que está prevalecendo. Então, atentem, um assunto dessa extrema gravidade, que define o crescimento da criança, o desenvolvimento, a inteligência, a sociabilidade, o humor da criança, não pode estar sendo deixada à mercê dessas influências negativas. A minha esperança é que as pessoas alcancem essa importância e se disponham a fazer esse investimento em suas vidas. É um verdadeiro investimento. Então, por isso, eu digo que essas informações, elas são um privilégio. Quer dizer, você está aqui ouvindo isso, se fortalecendo nesses valores, é um privilégio, veja dessa forma. Eu fiz uma enquete hoje no Instagram, eu perguntei, você tem dificuldade para determinar, para controlar a alimentação dos seus filhos? Foi essa a pergunta que eu fiz. Vejam as respostas, o resultado. 63% responderam que sim, que tem dificuldade em determinar, em controlar a alimentação dos filhos. 37% respondeu que não. Então, veja, o dobro de pessoas têm dificuldades na condução da alimentação dos filhos. E por isso vocês vejam que é um assunto muito pertinente, de extrema importância, que nós precisamos abordar e que os pais precisam investir, aprender, não deixar que essa realidade siga em frente, sem que nada seja feito. Agora, por outro lado, esses 37%, que é metade dos que não conseguem, esses 37% que conseguem controlar e determinar a alimentação dos filhos, eles, claro, devem servir de estímulo, de exemplo para você que não consegue, para saber que isso é possível.
que é possível esse controle. E é por isso que nós vamos mostrar aqui esses 5 passos para seu filho comer alimentos saudáveis. Esses 5 passos, vamos começar pelo primeiro passo, que é: faça dos alimentos saudáveis a base da alimentação da sua casa. E quero reforçar com vocês que esses passos, como sempre, são ações muito simples. São ações simples, práticas, mas que, na sua simplicidade, fazem uma extrema diferença. Fazem uma extrema diferença. Então, atentem para isso. Mas o primeiro passo é: faça dos alimentos saudáveis a base da alimentação da sua casa. Porque é claro que os filhos, as crianças não terão alimentos saudáveis, não vão comer alimentos saudáveis se eles não fazem parte da rotina da alimentação da casa. Então, essa é a primeira providência sua. Então, esses alimentos estarem sempre presentes, não de maneira esporádica. Fazer parte do cardápio da família, do dia a dia da família. Valorizar a qualidade, porque quando nós falamos dessa alimentação saudável, estamos falando de qualidade. Valorizar a qualidade e não a quantidade. Nós vemos os pais muito preocupados com a quantidade que os filhos comem, mas muitas vezes pouco ou nada preocupados com a qualidade. Isso é muito grave, porque a quantidade é instintiva, você não precisa pedir, agradar, mandar a criança comer. A criança come se tem necessidade, se não tem, ela também não come. E às vezes ela parece comer pouco, mas aquele pouco é absolutamente suficiente. Enfim, eu quero dizer, pais, se desliguem da questão da quantidade. Não queiram determinar a quantidade que o seu filho vai comer, mas se concentrem, assumam a responsabilidade, dirijam, comandem, controlem, determinem a qualidade da alimentação que entra na sua casa, a qualidade dos alimentos que você põe na mesa para o filho comer. Isso é a condição mais importante, né? E é mais importante ainda, nos primeiros anos de vida da criança, quando ela está aprendendo, ela está formando os hábitos, e que, inclusive, podem determinar, se não são adequados, a formação de vícios, que, como disse, dificilmente serão depois eliminados, causarão muito trabalho. Então, daí, nos primeiros meses e nos primeiros anos, introduzir, criar o costume dos alimentos saudáveis. Então, quem tem criança pequena, está na hora, essa é a hora melhor de já começar desde o início com alimentos saudáveis fazendo parte da sua vida. A criança vai crescer com esses alimentos sendo os seus alimentos principais, os alimentos que ela conhece, que ela gosta e que ela pede, será exatamente assim. Agora, quais são, então, rapidamente, deixa eu comentar com vocês, quais são esses alimentos saudáveis? Porque quando a gente diz, olha, vamos mostrar uns passos para que o seu filho coma alimentos saudáveis, coma comida saudável, por exemplo, o que é comida saudável? Rapidamente eu vou dizer para você quais são. Como grupo, são alimentos que são naturais, é o que nós chamamos a comida de verdade, são os alimentos puros, da maneira como foram produzidos, sem adições de produtos químicos estranhos, lesivos, agressivos, prejudiciais, inflamatórios. Alimentos saudáveis são alimentos não industrializados, que têm todos esses produtos estranhos que nós vamos referir para vocês. E quais são esses grupos que constituem esses alimentos saudáveis? O primeiro, alimentos vegetais. As verduras, os legumes e as frutas, que devem ser a maior parte da alimentação. Os alimentos oleaginosos, as castanhas, nozes, sementes, é outro grupo alimentar fundamental. Um terceiro grupo, os tubérculos, as raízes, a batata, a batatinha, a batata doce, mandioca, mandioquinha, cará, inhame, são as raízes, né? O quarto grupo, os cereais, arroz, milho, trigo, aveia, centeio, cevada. E o quinto grupo, os alimentos animais, as carnes, o frango, o peixe, o ovo, desde que sem excesso.
Então, esses são os grupos que constituem o que nós dizemos alimentos saudáveis, comida de verdade. Então, veja que abrange uma gama enorme de opções de alimentação. Na verdade, inclui todos os alimentos disponíveis. Mas é claro que é muito importante, quando falamos de alimentos saudáveis, e de maneira ideal, se possível, que sejam alimentos orgânicos. Então, outra classificação que, na medida do possível, procure, se possível, adote na sua vida alimentos orgânicos, que são alimentos produzidos sem agrotóxicos, sem substâncias realmente muito prejudiciais para a saúde. E isso é uma condição que vale a pena. Hoje, cada vez mais, tem se ampliado o uso, cada vez mais tem se disponibilizado alimentos orgânicos e com preços mais baixos do que em outros tempos. O segundo passo é, para que você alcance essa condição de que seus filhos comam alimentos de verdade, comida de verdade, coma alimentos saudáveis, de exemplo. Então, veja o que eu falei, o primeiro passo é faça com que esses alimentos estejam presentes na sua casa, sejam os alimentos do seu estoque, da sua despensa. O segundo é coma, não basta ter. Então, coma, você, pai, você, mãe, dê exemplo. É a base da alimentação da família, é a criança entender isso. É o cardápio do dia a dia. Falando em cardápio, eu disponibilizo para vocês um link que está no título dessa live, que vocês vão poder baixar esse cardápio que eu oriento com essa guia para você formar a alimentação do seu dia a dia de maneira muito prática, muito simples e muito livre, que você pode montar seguindo as bases fundamentais, mas montar de acordo com os seus costumes. Então, você pode baixar esse cardápio, você vai encontrar também o link aqui nos comentários, onde você vai poder baixar esse cardápio que eu disponibilizo para vocês. Então, você comer, você dá o exemplo, é mais importante do que falar, do que discutir, do que insistir, do que forçar. Dê o exemplo, use, faça disso o seu alimento principal. E não dar, então, também opção para uso de guloseimas. Então, quando eu digo use os alimentos saudáveis, que seja a base da sua alimentação, que seja o estoque da sua despensa, mas também fazendo com que não haja disponibilidade da criança comer guloseimas livremente. Porque ela não vai comer um alimento saudável se tem uma guloseima para comer. Isso é fundamental. Então, é não ter. Para isso, seja firme. Seja firme em dizer não para seu filho. É você dizer assim, filho, a comida é essa que está na mesa. A salada, os legumes, o arroz, o feijão, a carne. Se você não quiser, não coma, mas a comida é essa. Então, trata-se de formar bons costumes alimentares, que é tarefa dos pais, que é educar os filhos pelo exemplo, mais do que, como eu disse, através de palavras. Mas essa orientação é muito interessante, é sendo firme, é passando, dando exemplo e tendo firmeza em apresentar esses valores e que vão gerar segurança na criança quando se apresenta com firmeza. É um ponto fundamental. O terceiro passo não tenha estoque de produtos alimentícios não saudáveis em sua casa. Não tenha estoque. Então, veja, tenha que sejam os alimentos saudáveis, os componentes da sua família, da sua casa. Coma, dê exemplo. Evite o estoque dos produtos alimentícios não saudáveis, que a criança sabe que está lá na gaveta a guloseima, que está na geladeira, e ela vai insistir, ela vai querer. Então, não tem estoque. Faça com que esses alimentos, que você pode usar eventualmente, sejam desse uso esporádico. Então, se você não quer usar como maneira rotineira, é claro que não é adequado que você tenha estoques.
chamando, atraindo, tentando a criança e até mesmo os adultos para o uso desses alimentos não saudáveis. Então, evite isso. Quando comprar, compre aquela quantidade menor, pequena, para aquele uso breve, sem manter o estoque. Isso é uma ação, veja, simples também, mas de muita importância. Eu digo, para não ter, não compre, não faça. Não compre, não faça. Não tenha. Não tenha pena de negar as guloseimas que os filhos pedem. Resista. Resista firmemente. Diga, sinto muito, filho, mas agora não tem doce, agora não tem biscoito, não tem salgadinho. E não entre em discussão. Não entre em discussão. Deixa a criança pedir, reclamar, chorar. E se ela insistir mais, você diz assim, eu já falei sobre isso, não vou falar mais. Isso passa, entendam, pais queridos, entendam. E isso é passar firmeza para a criança. Isso é passar segurança. Não é traumatizar, não é estar negando uma coisa que a criança gosta, fazendo a criança sofrer. Não. Aliás, essa frustração, ela é necessária. São frustrações através das quais a criança cresce, aprende, amadurece, né? Aprende a conviver no mundo onde não tem tudo que quer, enfim. Então, enfrente a criança reclamar, deixe a criança reclamar, chorar, espernear, e você vai dizer, filho, sinto muito, te amo, mas isso não. Então, a gente diz, é uma firmeza amorosa. Não se trata de falar demais, de chantagear, de ameaçar, de bater. Não. É de dizer claramente o que você quer e ser firme e manter, e não ficar discutindo. Nem também querendo convencer a criança para que ela aceite aquela sua orientação. Não se trata disso. É a firmeza amorosa. Firmeza amorosa. Ela passa, de novo, passa segurança para as crianças. Então, não se iluda achando que deixar a criança comer tudo o que quer, tudo que gosta, fará com que ela se sinta mais amada. Não. Essas coisas não dizem eu te amo. Essas coisas passam a insegurança, passam a ansiedade, passam dificuldade de lidar com limites. Não confunda deixar agradar a criança, especialmente na área de alimentação através de guloseimas, com transmitir para a criança afeto, carinho e amor. Não é isso. Isso é um grande equívoco. Faça de maneira firme, mas amorosa. Essa é o segredo. Você vai ser firme no que diz, vai manter até o fim, mas sem dar um grito, sem falar alto, sem ameaçar, sem chantagear. De maneira firme e amorosa. Então, não tenha medo de dizer não, de contrariar a criança, porque esse aspecto, entendam, Eliane Rodrigues, Michele Cunha, a Maria do Socorro Nogueira está dizendo, reunimos os filhos e netos ao redor da mesa, estamos dando exemplo, mas nem sempre foi assim. E muito interessante, Socorro, isso que você está dizendo, aliás, é o comentário que eu vou fazer adiante. É sempre oportuno, é sempre o momento de começar. Quer dizer, não foi assim, diz você, né? Em outros tempos, vamos dizer, a alimentação corria solta. Nós não tínhamos nem esse conhecimento, nem a medicina valorizava isso. Não existia esse conhecimento, tinha que comer de tudo. Comer de tudo. Então, veja que você dá esse exemplo, você adota hoje uma postura de reunir a família e seguir princípios que farão a criança aprender o que é ideal e seguir com essas práticas em sua vida, contribuindo grandemente para que sejam adultos sadios, para o viver sem adoecer, que é o que nós queremos que aconteça com vocês. Então, não tenha medo, não se sentir com medo de ser firme e amoroso, não tenha medo de contrariar, eu dizia, não tenha medo de contrariar a criança, porque isso tem sido uma tragédia na educação dos filhos. Essa história de achar que não pode contrariar, que vai sofrer, que tem que agradar,
pai e mãe fazendo de filhos, de crianças, os reizinhos e as rainhas da casa, quando não são. O rei é o pai, a rainha é a mãe. A criança é a inspiração, mas é o súdito. Mas nós estamos diante disso. Essa dificuldade de impor. Mas entendo, é uma imposição amorosa, percebam. Não é agressiva, em nenhum momento. Mas ela precisa existir. Quem manda na casa é pai e mãe. Quem manda na alimentação da casa é pai e mãe. E esses valores são vocês que vão determinar. E a criança vai seguir. E vai seguir com muita segurança. Então, fujam dessa tragédia de não educar filho, na verdade é isso. Inclusive nesse aspecto da educação alimentar. Porque vocês já aprenderam que a saúde é questão de educação, é questão de aprendizado, e dentro disso o aprendizado dos costumes, da formação dos hábitos alimentares. Agora, quais produtos, entendam, quais produtos não são saudáveis? Eu disse para vocês os produtos que eram saudáveis, mostrei o grupo de produtos saudáveis. Agora, quais são os produtos que nós podemos dizer que não são saudáveis, que vocês devem evitar? Primeiro, os produtos ricos em açúcar, os doces, as guloseimas, as massas, massas refinadas especialmente, os amidos, excesso de amidos, e tudo isso pior ainda industrializado. Porque amidos em excesso, massas, isso tudo vira açúcar, isso tudo se transforma em açúcar. E uma das piores agressões para a vida, para a saúde, é o açúcar, o excesso de carboidrato. Que outro grupo não é saudável? O leite de vaca e derivados. Muitos se surpreendem, mas é exatamente assim. Leite de vaca e derivados, nós vamos em outras ocasiões falar mais sobre isso. Mas são alergizantes, são inflamatórios, são acidificantes. Eu digo, é impossível curar qualquer alergia sem tirar leite de vaca. É inadequado no seu cálcio, na sua proteína, no seu carboidrato, na sua gordura. Tudo no leite de vaca é inadequado para a espécie humana, porque é de uma espécie animal. Que outro grupo não é saudável? As gorduras ruins, a margarina, os óleos refinados, óleo de soja, milho, canola, óleo de girassol, e a gordura vegetal hidrogenada. Essas são as que nós classificamos com as gorduras ruins. Essas gorduras fazem mal. Porque existem as gorduras que são boas. O azeite de oliva, a própria manteiga, o óleo de coco. São gorduras saudáveis e mesmo a gordura animal. A gordura do animal não é problemática. Depois também nós vamos falar mais sobre isso. Quarto grupo de produtos não saudáveis, os alimentos industrializados. Pelo seu conteúdo, de novo, pelo seu conteúdo de substâncias estranhas, químicas, conservantes, acidulantes, antiumectantes, flavorizantes, saborizantes, corantes, tudo, menos o compromisso com a saúde, menos o compromisso com o nutriente, que, ao contrário, são retirados, muitos são empobrecidos na sua riqueza nutricional para constituir o processo da industrialização. Então, isso não pode, de maneira ideal, fazer parte da base da alimentação da família. Então, esse é o que eu digo, não tem em casa, que não seja isso o seu estoque na sua despensa. E outro grupo de alimentos não saudáveis são as carnes processadas. São as presunto, mortadela, salsicha, linguiça, salame. Tem, inclusive, uma característica de gravidade importante, até mesmo sendo provocadora de câncer, pelos corantes que contém, segundo, inclusive, recomendação da Organização Mundial de Saúde, que se pode usar mesmo as carnes, os alimentos animais, mas sem excesso. Agora, esses processados devem ser evitados. Agora, e por que esse grupo todo não é saudável? Porque eles não têm os nutrientes que deveriam ter. Eles têm os produtos químicos que são prejudiciais. Eles fermentam, afetam a flora intestinal, prejudicam a digestão, viciam, engordam, enfraquecem a imunidade, adoecem, são inflamatórios, acidificantes, alergizantes. Exatamente tudo isso. E aí você vai entender por que a doença acontece.
E por que a gente diz que a alimentação é o fator mais determinante das doenças? É exatamente assim. Agora, por outro lado, é fantástico porque quando a gente intervém e arruma a alimentação, a saúde muda, as doenças acabam, e às vezes basta isso. E aí você pode ter filhos que não adoecem, e eu vou fazer uma referência já já a esse aspecto, né? Através dessa valorização. Assim, o quarto passo, eu pus o segundo, deixa eu colocar o quarto passo para que o seu filho coma comida saudável é prepare receitas saudáveis especiais. Inclusive, assim, a comida saudável sofre uma concorrência tremenda das comidas ruins, dos produtos não saudáveis, que são bonitos, cheirosos, coloridos, bem apresentados, que cativa o paladar em todos os sentidos, né, do doce, do azedo, do amargo, do sal, do açúcar, da gordura, enfim. Então, a gente precisa dar também um aspecto, você precisa dar também um aspecto de valorização do alimento saudável, apresentando esse alimento, não todo dia, mas muitas vezes, você precisa ter um prato diferente, mais elaborado, mais bonito, mais atraente, bem apresentado, claro, então mais apetitoso, para concorrer com esses produtos não saudáveis. E se vocês pesquisarem, vocês vão ver que tem coisas fantásticas, né, de simples, receitas de você fazer, você acha na internet, receita com vegetais, assados vegetais, e enfim, com toda essa alimentação mesmo, com os alimentos animais, mas dentro desse grupo do alimento saudável, com comida de verdade. Então, é outro passo. Eu quero motivar o filho a comer. Você vai usar esse recurso da apresentação. Sabe o que é muito comum? Pessoas que têm uma alimentação muito desregrada, às vezes vão para uma refeição, um almoço, são convidados para um almoço na casa de alguém que faz uma alimentação natural, saudável, e a pessoa come aquilo e acha tudo muito gostoso e diz, nossa, mas eu estou surpreso, como é gostoso tudo isso, eu não esperava que fosse tão gostoso assim. É exatamente isso. Ou seja, a comida saudável, ela é gostosa. E veja que existe esse estigma, né, de que o que é saudável não é gostoso. Claro que não. Ele é também absolutamente gostoso e pode e deve ser apresentado também de maneira especial. Então, muitas vezes, faça isso para atrair a atenção dos seus filhos. Se fazer uma lasanha de berinjela, você fazer um macarrão de abobrinha, e por aí vai. Tantas receitas especiais que podem ser feitas. O quinto passo é evite a interferência negativa de familiares. Isso é muito importante. Especialmente de avós, tios. Não deixe prevalecer o equívoco de avós, de querer agradar os netos com a oferta de guloseimas, sem que tenham nenhum cuidado com a realidade dos prejuízos que elas provocam, do mal que causam. Isso, infelizmente, é muito comum. Os avós se sentem muito à vontade para essa ação. Eu tenho um vídeo, aliás, que eu sugiro que vocês revejam, está no YouTube, está no Facebook também, eu acho que é Mensagem aos Avós, onde eu falo sobre isso. Tem tanta maneira fantástica, verdadeira, de você cativar o neto, de você entrar na casa do neto e o neto sair correndo, vovó, vovó, querendo estar com você, mas não através de oferta de guloseimas que você não imagina. Então, olha esse vídeo e saia. Não seja você, vovô e vovó, um instrumento de promoção de doença no neto, porque é exatamente assim que é. Entenda isso. Não aceite isso. E agora, o que eu disse para os pais, e estou dizendo para você, pai, não deixe que os avós tenham esse poder. É você fazer prevalecer o seu valor.
vamos dizer assim, quem manda em filho é pai e mãe, não é avô e avó. Aliás, os avós devem ter esse senso de entender o não direito de interferir e de até atrapalhar nesse aspecto, porque a gente vê pais com dificuldades de implantar, de manter uma alimentação saudável nos filhos, em função da dificuldade que os avós criam, do quanto os avós destroem todo um trabalho que é feito para motivar a alimentação saudável das crianças. Então, entendam isso, entendam essa responsabilidade. É uma realidade que importa, porque essa prática causa muitos prejuízos, alimenta hábitos prejudiciais que vão gerar a saúde, que vão determinar vícios, inclusive. Então, avós, não estraguem o trabalho dos pais, não tirem a autoridade dos pais, quando eles dizem não, quando eles não querem que guloseimas sejam dadas para os filhos. Isso, inclusive, confunde a criança, porque o pai e a mãe dizem não, os avós dizem sim, isso fica difícil para o aprendizado e a formação da criança. O sexto passo é um passo extra. Eu falei de 5, vou dar um passo extra para vocês. Persevere na alimentação saudável. Aprenda sobre a alimentação saudável, se fortaleça e persevere em seu uso. O não saudável deve ser uma exceção. Uma exceção. E verá que quanto mais você adotar o que é saudável, menos você terá vontade, inclusive as crianças, de comer o que não é saudável. E o que define o seu caminho são os resultados. O que mais impressiona quando nós orientamos sobre a alimentação saudável, estejam certos que o que mais impressiona quando a gente fala de alimentação, orienta a alimentação saudável, é a rapidez e a profundidade dos resultados que ela produz na saúde das pessoas. Adultos, inclusive. Na promoção da cura de doenças, de sintomas que faziam as pessoas sofrerem por meses e anos. À medida que adotam uma alimentação, que muda a alimentação e adota um sistema saudável, esse resultado vem de maneira realmente fantástica e gratificante. Eu digo, uma gratificação que você recebe, fruto do seu esforço. E aí nós vamos encontrar mães dizendo, meu filho tem 10 anos e nunca tomou um antibiótico. É exatamente assim. Tem 10 anos, nunca tomou um antibiótico. Por quê? Porque não adoece. Porque não adoece. E se adoece, toma, às vezes, um medicamento natural, eu prescrevo uma medicação homeopática, que é a medicação do meu uso, como homeopático. Mas você vai encontrar isso. Mãe dizer, meu filho tem 6 anos e nunca tomou um refrigerante. Porque não gosta, não é porque é proibido, porque não gosta. Porque de pequenininho ele não foi dado para a criança, isso não fez parte da vida, da experiência inicial da criança, que é marcante, porque os adultos tiveram essa determinação, os pais tiveram essa determinação, entenderam essa importância. E a criança não foi mal acostumada, ao contrário, cresceu dentro de um programa saudável de alimentação. A Helena Klippel, doutor, pesquisa e nos ajude sobre a alimentação e a esquizofrenia. Ouvi dizer que a B3 é fundamental para o tratamento. Essas pessoas sofrem muito, médicos como o senhor são luz nesse mundo. Obrigado. Olha, você diz isso aqui, Helena, foi interessante eu ver esse comentário, porque eu comentei rapidamente com vocês que a alimentação interfere até no comportamento, no emocional, na capacidade de aprendizado, no intelectual. E a gente vai encontrar essas alimentações erradas, esses grupos alimentares que eu disse que não são saudáveis, contribuindo para essas manifestações de alterações comportamentais, psíquicas, de esquizofrenia, de comportamento bipolar, de déficit de atenção, de dificuldade de aprendizado. E, ao mesmo tempo, quando você elimina essas substâncias e introduz
inclusive com a reposição, você disse muito bem, Helena, com a reposição de vitaminas, algumas específicas e minerais em doses adequadas, os resultados são surpreendentes. Alcança-se resultados que não eram imaginados que pudessem ser alcançados, quando se corrige. É um campo verdadeiramente animador, entusiasmante. O que se consegue de prevenção e de cura, inclusive desses processos psíquicos, mentais, com a alimentação, corrigindo a alimentação. Então, alcancem isso, alcancem essa importância. Então, não deixe de assumir o seu papel em determinar a alimentação dos seus filhos. Não deixe isso. Então, finalizando, o resumo dos 5 passos. Primeiro passo, faça dos alimentos saudáveis a base da alimentação da sua casa. O máximo possível. É um processo. Mas que os alimentos saudáveis seja a base, é o que você encontra, é o que está no seu estoque, é o que está na sua despensa, é o que prevalece. Segundo passo, coma. Coma esses alimentos saudáveis, dê exemplo. Não fique só na palavra. Terceiro passo, prepare receitas. Você tem os alimentos, você come e prepara receitas especiais, atraentes, para que o filho se interesse mais e veja que eles são realmente interessantes e saudáveis. Quarto passo, evite, ao contrário, estoques de alimentos não saudáveis, atraindo, favorecendo o seu uso. Quinto, evite a interferência negativa dos familiares. Assuma que a condução da alimentação dos filhos é sua, pai, é sua mãe, é dos pais. E, às vezes, de maneira firme, ajam para não permitir que familiares determinem o que eles querem dentro de uma linha não saudável. A título de agradar neto, a título de agradar sobrinho. Não é justo. Isso não deve ser feito e não precisa ser feito. E o sexto passo, o passo extra, persevere. Comece a valorizar e você vai se firmar cada vez mais. Permita-se desaprender as práticas prejudiciais que até hoje prevaleceram em sua casa. Até hoje prevaleceram, mas como disse uma pessoa aqui no comentário, que hoje não é mais assim. Não é mais assim. É desaprender o que sempre prevaleceu, como se fosse coisa boa, e em tempos que, inclusive, você nem sabia que não era coisa boa. As práticas prejudiciais que até hoje prevaleceram, mas que não devem prevalecer mais. Resista ao poder da publicidade, que enaltece e diz para você dar para o seu filho produtos alimentícios sem qualidade. Isso é publicidade. Contrariar a vontade do filho, permita-se também. Do filho que pede guloseima, e você vai dizer, filho, te amo, mas isso não. Você vai negar com firmeza, mas falando baixo, dizendo, filho, te amo, mas isso não. Ele vai ficar muito feliz com essa negativa, você pode estar certo disso. Então, fazer com que ele aprenda e adote uma alimentação saudável e que leva pouco tempo. Isso é tarefa sua, papai, mamãe, conduzir o filho para essa condição. A responsabilidade é sua e se propõe a formar hábitos alimentares saudáveis que serão a base da saúde e do sucesso da qualidade de vida dos seus filhos. Acompanhe, eu peço, então, minhas publicações, inscreva-se em meus canais aqui no Facebook, no YouTube. Eu também estou no Telegram, então se inscreva no meu canal no Telegram, lá também poderemos colocar publicações sem muita censura, que realmente está sendo difícil a gente publicar o que acha importante. E como a saúde é uma questão de educação, para que mais pessoas conheçam essas orientações que a gente dá e que você já recebe, compartilhe esse material com mais pessoas, com seus amigos, seus familiares, porque com certeza ele fará diferença em suas vidas. Compartilhe. Vamos fazer assim uma corrente de promoção da saúde. Porque esses valores, esse conhecimento, ele é muito passado de uma pessoa para outra. Não tanto de maneira acadêmica, não tanto nos bancos escolares das faculdades de medicina, que tem outro foco, que onde isso não prevalece.
onde você vai escutar muito ser dito: a alimentação, não, isso não tem influência nenhuma, o que é uma grande equívoco. Então, nós somos os propagadores, vocês são os propagadores dessa visão de uma alimentação saudável. E o que diz para você que você está no caminho certo é o resultado que você alcança com você, com seus filhos, com sua família. Meus queridos amigos, foi um prazer estar com vocês e nos encontramos na próxima semana. Um grande abraço. Deus lhe abençoe.